Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos dentro de um grande clima de festas. É o tempo do Natal. Foi preparado com muita intensidade durante as 4 semanas do Advento e agora vivemos esse tempo que é também privilegiado e que a Igreja nos oferece. De fato, após o Natal, a Igreja põe diante de nossos olhos, para serem contemplados em seus detalhes, os diversos quadros que se sucederam ao grande acontecimento. Chama a atenção de modo especial a realidade da família, a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Deus, que é todo-poderoso, poderia inventar outras formas para o seu Filho vir ao mundo e salvá-lo, mas quis que tudo acontecesse pelo meio mais comum, uma família humana, com tudo que isso significa: casa, trabalho, afeto, dificuldades mil, enfermidades, vizinhança, envolvimento com a sociedade e daí por diante. No entanto, esta família foi pensada justamente no céu, no seio da Trindade, para ser um dos seus mais lindos reflexos aqui na terra. Ela é sagrada. Tudo que faz parte do plano de Deus tem esta sacralidade característica. O sagrado é separado do resto e preservado pelo seu imenso valor, enquanto portador de tesouros destinados ao bem de todos os filhos de Deus. Nunca o sagrado seja visto pelos cristãos como ameaça ou proibição, mas sempre como ideal a ser acolhido e alcançado, para o que não falta a graça de Deus. Sagrada é aquela família pela presença de Maria, Virgem Mãe, escrava do Senhor, que se deixou revestir da palavra de Deus, pronta a servir e amar, discípula do seu próprio Filho, esposa, mãe e viúva, mulher forte, como a vemos aos pés da cruz, mulher de prece e do louvor, no testemunho do Magnificat. Sagrada é a família, porque conduzida por José, homem elogiado por uma expressão riquíssima de significado na Escritura, justo, que é o oposto do ímpio. Nenhuma palavra sua foi registrada na Bíblia, mas o que ele fez, sim. As sábias decisões tomadas para ser fiel a Deus, tudo resume à altura a que chegou aquele carpinteiro de Nazaré. Sagrada família, porque a sua razão de ser era o acolhimento do Messias Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus, chamado Filho do Homem. Sagrada família, porque tabernáculo protetor da presença de Deus conosco, Emanuel. Esta é sagrada e é família. Todas as relações existentes numa família ali se encontram: esponsalidade, paternidade, maternidade, filiação. O Pai do céu certamente tinha algo a dizer quando assim constituiu a família de Nazaré. E Jesus, no limiar da sua vida pública, realiza o seu primeiro sinal, a pedido de sua mãe, por ocasião de uma festa de casamento. A Igreja atribui uma grande importância à presença de Jesus nas bodas de Caná. Ela vê nesse fato a confirmação da bondade do matrimônio e o anúncio de que, doravante, o matrimônio seria um sinal eficaz da presença de Cristo. Na sua pregação, Jesus ensinou sem equívocos o sentido original da união do homem e da mulher, tal como o Criador a quis no princípio. A permissão de repudiar a sua mulher, dada por Moisés, era uma concessão à dureza do coração,
mas a união matrimonial do homem e da mulher é indissolúvel. Foi o próprio Deus que a estabeleceu. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. É o ensinamento da Igreja Católica no Catecismo da Igreja Católica, nos números 613 e 614. Há, pois, um plano de Deus, revelado desde a criação para a família. O pacto matrimonial, pelo qual o homem e a mulher constituem entre si a comunhão íntima de toda a vida, ordenado por sua índole natural ao bem dos cônjuges e à procriação e à educação da prole. Entre os batizados foi elevado por Cristo Senhor à dignidade de sacramento. Ainda que com o devido respeito aos direitos de todas as pessoas e sem discriminar quem quer que seja, é fácil entender que a proposta para a família vinda da Escritura e da experiência da Igreja tem suas características próprias, que nós desejamos sejam respeitadas e reconhecidas. Não temos em oferta para as pessoas e grupos outros modelos de família entre os cristãos, a não ser a família monogâmica e exclusiva entre um homem e uma mulher, aberta à vida, capaz de contribuir na obra criadora de Deus e o bem da sociedade. Quem escolher o cristianismo terá a alegria de optar por essa estrada quanto à formação de uma família, o que não significa lançar sentenças condenatórias ou entrega aos poderes do inferno das pessoas que não vivem assim. Deus é eterno em seu amor e encontrará as formas para tocar o coração de todos os homens e mulheres, seja qual for a situação em que se encontrem, e a sua consciência deverá responder diante do Senhor. Retornando a Nazaré, porque é sagrada família de Nazaré. Nazaré. As famílias do nosso tempo, que desejam ser famílias e sagradas, são convidadas pela Igreja a se espelharem em Jesus, Maria e José. A leitura dos Evangelhos nos faz identificar uma família que reza, busca a vontade do Pai, enfrenta as dificuldades como a falta de hospedagem em Belém ou a perseguição de Herodes, trabalha, o que está escrito no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria? Essa família enfrenta a dura realidade da cruz. São João, capítulo 19, versículo 25. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e ainda Maria Madalena. Ainda mais, os laços familiares estarão presentes na preparação da vinda do Espírito Santo após a ressurreição e a ascensão, quando Maria está em oração junto aos discípulos de Jesus. Sagrada Família de Nazaré. A ela confiemos nossas famílias e todas as famílias de nosso tempo. E rezamos com a Igreja. Ó Deus de bondade, que nos destes a Sagrada Família como exemplo, concedei-nos imitar em nossos lares as suas virtudes, para que, unidos pelos laços do amor, possamos chegar um dia às alegrias da vossa casa. Amém. Permaneça conosco, estaremos de volta daqui a pouco. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, tenho uma gratidão muito grande por todas as pessoas que ajudaram nas diversas paróquias na preparação do Natal. E estão ainda envolvidas, porque todos estamos vivendo o tempo do Natal. Nessa semana, no dia 27, tivemos uma
bonita confraternização com o clero, um grande número de sacerdotes. E os padres se reuniram na nossa residência episcopal e junto com Dom Vicente, Dom Teodoro e eu, tivemos bons momentos de convivência, de alegria e ocasião em que pude também manifestar a minha gratidão aos sacerdotes pelo trabalho durante esse período tão intenso. Mas alargo este abraço de gratidão a tantas e tantas pessoas que atuam e com muita dignidade, com muita seriedade em nossas paróquias, no sentido de gratidão e convite a que todos nós continuemos a nos empenhar seriamente na vida da Igreja no ano que vai começar daqui a pouco. E aqui algumas perguntas que as pessoas nos apresentaram e que eu quero buscar junto com vocês a resposta. Sandra Madalena Ribeiro, da paróquia de São Lucas, em Ananindeua. Ajudo sempre nas celebrações e sei de um casal que não é casado, mas que gosta sempre de ajudar nas missas e em outros momentos da igreja. Será que é errado eles participarem desses momentos e não darem exemplo? Sandra, há uma palavra muito interessante do Beato João Paulo II, numa exortação que ele escreveu chamada Familiares Consórcio. E ali o Papa tocava nessas situações delicadas que existem muitas pessoas cuja vida não está plenamente regularizada no relacionamento com os sacramentos, com a vida da igreja. E o Papa dizia assim: essas pessoas não se sintam fora da igreja. Participem daquilo que lhes é possível. Eu não sei a situação concreta dessas pessoas a que você se refere. Vendo a situação concreta, às vezes é possível regularizar. É uma coisa que pode ser vista e seria interessante que, com delicadeza, você sugerisse que essas pessoas conversassem com um dos padres da paróquia para verificar o que é possível fazer no caso deles. O Papa, inclusive, dizia: eduquem seus filhos na igreja e participem daquilo que lhes é possível. É claro, essas pessoas não podem receber o sacramento da penitência, porque não podem chegar à absolvição, porque a situação está irregular. E também não podem receber a Sagrada Comunhão. Isso não está na mão da gente. O bispo vai ser bonzinho para liberar isso. E nenhum sacerdote pode, entre aspas, liberar essa situação. Se algum sacerdote já disse isso aos padres, se algum sacerdote faz isso, saibam que ele está agindo erradamente, não está sendo fiel àquilo que é o seu ministério, o seu compromisso, que é misericórdia e verdade, as duas coisas juntas. Já me aconteceu de receber pessoas que vieram, quando alguém diz: não tem problema não, todo mundo pode comungar. Essa pessoa achou que aquilo era certo. Depois a consciência pesou. Veio me procurar e saiu muito mais contente com o fato que eu disse: mesmo que você, repeti isso que falei do Papa, mesmo que não possa comungar, sinta-se participante da vida da igreja, participe daquilo que lhe é possível. Vejam só, uma pessoa pode ajudar em muitas coisas na igreja, mas se ela for madura e a sua situação for irregular, ela mesma não desejará expor-se muito, o que não significa não participar das coisas da igreja. Portanto, essa sua pergunta, Sandra, pede o quê? Pede uma avaliação de caso por caso, mas as orientações gerais, que penso são claras, aqui se encontram e podem ajudar no discernimento de tantas pessoas. Cláudio Silva fez uma pergunta, uma observação muitíssimo simpática. Na sua falta ou por qualquer motivo, como sua transferência, que isso nunca aconteça, ou o senhor tenha que sair por doença ou coisa pior, eu lhe pergunto: Dom Teodoro pode assumir o seu lugar como arcebispo? Eu entendi que na sua pergunta existe algo que eu fico felicíssimo.
especialmente vindo de Cotijuba, da região das ilhas, e essa região está sendo atendida magnificamente por Dom Teodoro. Quando ele chegou, também pela sua experiência apostólica anterior, eu queria que uma das suas prioridades de trabalho fosse essa região das ilhas. E eu fico feliz, em toda a arquidiocese, mas especialmente na área das ilhas, como o meu querido bispo auxiliar Dom Teodoro, a quem manifesto mais uma vez e publicamente minha gratidão pelo testemunho, o serviço, a convivência, a alegria, como deu certo a sua presença em nossa arquidiocese. Pois bem, Dom Teodoro é bispo auxiliar. Se eu morro hoje, não existe uma sucessão automática. É todo um processo para que se eleja, que o Papa indique um novo arcebispo. Não existe, nada dessas coisas existem automaticamente. Um bispo auxiliar, ele é nomeado para ajudar numa diocese ou arquidiocese, permanece um tempo ali, espero que seja muito tempo que Dom Teodoro vai permanecer conosco, e depois vai chegar o momento em que o Papa vai dar ao bispo auxiliar uma diocese, e eu não desejo isso de jeito nenhum, e espero que ele permaneça muitos e muitos anos conosco, até porque, vejam só, tudo que Dom Teodoro fala, eu falo o que eu falo, ele fala, o que ele faz, eu faço, nós trabalhamos em comunhão. E tem sido muito positivo, muito bonito isso. E é claro, o testemunho de bispo e de cristão que ele dá tem edificado a muitas pessoas, e a sua pergunta me provocou esse colocar na plena luz a admiração profunda que eu tenho pelo bispo auxiliar que Nosso Senhor, através do Papa, me deu. Obrigado pela sua pergunta, que criou essa oportunidade para eu me manifestar dessa forma. Roberta Santos, da paróquia da Imaculada Conceição do Castanheira. Em uma conversa no meu grupo foi falado: todas as imagens de Nossa Senhora em que Jesus está junto podemos chamar de Nossa Senhora da Graça, independente do título dela, porque ele é a graça esperada. Isso é verdade. Certamente a pessoa falou isso com muita delicadeza, com muita piedade, com muito sentido. Primeiro, Nossa Senhora é uma pessoa, a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Os títulos correspondem às situações da vida de Nossa Senhora, mas todos são títulos dirigidos a uma pessoa. A imagem de Nossa Senhora das Graças ou a imagem de Nossa Senhora da Graça não está necessariamente com a figura de Jesus próximo. Imagem é uma coisa muito importante e muito bonita. A imagem reflete aquilo que está em nosso coração, o amor que temos pela pessoa que é retratada naquela obra de arte. A imagem não é a pessoa. Então você põe Nossa Senhora com uma flor nas mãos, põe Nossa Senhora com um menino nos braços, é obra de arte. Todas as obras de arte expressam, a partir de ângulos diferentes, a mesma pessoa. Quando a gente vê hoje esses chamados ensaios fotográficos, o fotógrafo tira fotos para todos os ângulos da pessoa, mostra a mesma pessoa em ângulos diferentes. As imagens na história da igreja, ou as pinturas, as esculturas, tudo isso, expressam exatamente isso, vários ângulos para verificar o quadro, a situação da mesma pessoa. Quem falou isso no seu grupo, Roberta, deve ter falado assim, num arrobo de piedade, de ânimo, né? Falou uma coisa que nasceu do coração, mas não está escrito isso em lugar nenhum. Até porque as imagens, elas são feitas a partir da imaginação do artista. Que na realidade, esse artista está dizendo como aquela presença, aquela figura, no caso a Virgem Maria, repercutiu dentro do seu coração. Enxerga de um jeito, o outro enxerga do outro. Carolina Guimarães. Uma pequena dúvida: por que o Senhor é arcebispo e Belém é arquidiocese?
Recentemente aconteceram 2 fatos que podem ajudar-me a explicar esta questão apresentada pela Carolina Guimarães. No dia 16 de dezembro eu fui a Santarém, coube-me começar a presidir a celebração da posse do novo bispo de Santarém, Dom Flávio Jovenali, que antes era bispo de Abaetetuba. Eu iniciei presidindo a celebração, depois, no momento certo, eu passei o báculo e dei o meu lugar de presidente da Assembleia para o bispo que assumia aquela diocese. O arcebispo fez isso no dia 16. Quando foi no dia 21, eu fiz a mesma coisa em Marabá, na posse do novo bispo de Marabá. O país não é organizado em estados? Os estados não têm municípios? Semelhante a isso, a igreja tem organização em províncias eclesiásticas. Aquele bispo, que é o bispo da sede dessa província eclesiástica, tem o título de arcebispo. A província eclesiástica de Belém compreende todo o estado do Pará e o estado do Amapá. Uma arquidiocese e 13 entre dioceses e prelazias. É a maior arquidiocese que existe no Brasil, como número de dioceses. Então eu sou arcebispo porque eu estou à frente de uma província eclesiástica, por isso eu me chamo arcebispo metropolitano de Belém. É uma metrópole que envolve os 2 estados. Cada bispo tem a sua autonomia. Em algumas circunstâncias, o arcebispo deve interferir, deve ajudar quando é necessário, segundo as normas da igreja. Então, é uma forma de organização da igreja. Mas na hora da missa, você vai escutar nosso Papa Bento, a norma litúrgica diz que quem não fala Bento XVI é Bento, o nosso bispo Alberto, não se diz bispo Dom Alberto ou arcebispo, não, bispo, porque enquanto ordem sacramental eu sou bispo, enquanto organização eu sou arcebispo, porque faz parte deste modo da igreja prestar serviço ao reino de Deus, onde quer que ela se encontre. Outra pergunta vem de Maria Clara Conceição. Gosto muito da programação da TV Nazaré. Parabéns pelo seu trabalho na TV. Há um programa com o Papa Bento XVI chamado Ângelus, mas sei que é também uma oração. Essa é dedicada a que santo ou é de Deus? Por que se chama Ângelus? Porque ela começa assim: o anjo do Senhor anunciou a Maria. Ângelus, em latim, Domini, Nunciavit Maria. Então, o anjo anunciou a Maria, por isso essa oração ficou com o nome de Ângelus. Tradicionalmente ela se repete na igreja às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. A hora do Ângelus é a hora do anúncio do anjo a Nossa Senhora. É uma oração mariana, mas que se dirige, como toda oração da igreja, se dirige a Deus. Tanto que o anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo, Ave Maria. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, Ave Maria. Verbo se fez carne, habitou entre nós, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Depois a oração que conclui, que é dirigida ao Pai do céu, e 3 vezes glória ao Pai, em honra da Santíssima Trindade. Portanto, é uma oração de igreja dirigida à Trindade, e somos então acompanhados pela Virgem Maria. Marlene Cal, da Paróquia Nazaré, e não é uma pergunta, mas ela apresenta os seus votos de Natal. Feliz e abençoado Natal para o Senhor. Muito obrigado pelo seu pastoreio. E obrigado, Marlene, pelo rebanho que Deus me deu. Maravilhoso, da qual você faz parte, e na sua pessoa eu agradeço a todas as pessoas que me foram confiadas pela providência divina. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.